Isso certamente foi verdade no caso de Martin Luther King Jr. Ele não viveu para ver a maioria dos benefícios de seu sacrifício, mas outras pessoas usufruíram desses benefícios. Uma dessas pessoas foi uma garota afro-americana nascida na cidade segregacionista de Birmingham, Alabama, em 1954. Menina precoce, acompanhava as notícias, incluindo a luta pelos direitos civis. Um vizinho recorda que ela sempre demonstrou interesse em política. Quando menina, costumava telefonar para ele e fazer comentários sobre o assunto. Ele, um adulto, para saber de que a garota estava falando, tinha que ler o jornal inteiro. Ela era só uma criança e fazia isso o tempo todo. Embora ela se interessasse pelos acontecimentos, sua paixão era a música. Talvez a atração fosse inevitável. Sua mãe e sua avó tocavam piano. Ela começou a ter aulas de piano aos 3 anos de idade e foi considerada um prodígio. A música ocupou a sua infância. Até mesmo seu nome foi inspirado pela música. Seus pais a batizaram de Condoleezza, em função da nota musical com dolcezza, que quer dizer com doçura. Condoleezza Rice é fruto de gerações de sacrifício. Seu avô, John Wesley Rice Jr., filho de escravos, estava determinado a se educar e, segundo Condoleezza Rice, economizou seu algodão para pagar os estudos. E frequentou o Stillman College, em Tuscaloosa, Alabama. Após se formar, tornou-se ministro presbiteriano. Na década de 20, esse era um grande feito para um homem negro do Sul. Estabeleceu o padrão para a família, cujos membros tinham a determinação de se tornar os melhores no que quer que fizessem. Vovô Rice transmitiu seu amor pela educação ao filho, também chamado John, que por sua vez o transmitiu a Condoleezza. Pelo lado da mãe, a família também era igualmente esforçada e preocupada com a educação. Coit Blaker, professor de Stanford e amigo de Condoleezza Rice, comentou que não conhecia muitas famílias americanas em que todos os familiares, pais, avós, primos, tias e tios, tivessem curso superior. Condoleezza Rice recebeu uma ampla educação na escola e em casa. Ela lia muito, estudou francês, fez aulas de balé, aprendeu os segredos do futebol americano e do basquete com o pai, que além de pastor, era conselheiro de escolas secundárias e técnico em meio expediente. E nos verões, quando a família ia a Denver para que seus pais pudessem fazer cursos, ela praticava patinação artística. Mas sua paixão era a música. Enquanto as outras crianças brincavam, ela estudava piano. Sua agenda muitas vezes era exaustiva. Depois de se mudar com a família para Denver, aos 13 anos de idade, passou a trabalhar de forma mais árdua ainda e fez mais sacrifícios. Ela era muito disciplinada. Para conseguir disputar torneios de patinação artística e concursos de piano, levantava às 4:30 da manhã para preparar tudo. Quer ouvir o comentário de um de seus professores? Havia algo nela que mostrava que ela sabia o que queria e que estava disposta a fazer os sacrifícios. Acho que para ela não eram sacrifícios, mas coisas a fazer, as que eram necessárias para atingir seus objetivos. E seus pais davam todo o apoio a ela e também estavam dispostos a fazer sacrifícios pelo seu sucesso. Para ajudar em seus objetivos como pianista, em 1969, eles fizeram um empréstimo de $13.000 para comprar um piano de cauda, de segunda mão. Condoleezza Rice concluiu o ensino médio antes do prazo e foi para a Universidade de Denver com a intenção de se formar em música e se tornar concertista profissional. Era algo pelo qual ela tinha se sacrificado a vida toda. Mas após seu primeiro ano, ela foi ao Festival de Música de Aspen e chegou a uma conclusão. Por mais que se esforçasse, não conseguiria chegar ao topo. Eu vi crianças de 11 anos de idade que conseguiam tocar de primeira algo que eu levara 1 ano para aprender. Assim, achei que talvez terminasse tocando em um piano bar qualquer, mas jamais seria capaz de tocar no Carnegie Hall. Condoleezza Rice sabia que caso atingisse todo o seu potencial, não seria na música. Desse modo, ela fez um sacrifício que poucas pessoas em sua posição estariam dispostas a fazer. Ela abandonou o curso. Sua identidade estava completamente entranhada na música, mas ela estava disposta a seguir uma nova direção. Ela começou a procurar uma nova área e descobriu a política internacional. Foi atraída pela cultura russa e o governo soviético como os metais são atraídos por um ímã. Durante os 2 anos seguintes, mergulhou em cursos, fez muitas leituras adicionais e aprendeu russo. Ela encontrara seu nicho e ainda estava disposta a pagar o preço para chegar ao patamar mais alto.
Após conseguir o bacharelado, foi fazer mestrado na Notre Dame. Depois, retornou à Universidade de Denver e recebeu o doutorado aos 26 anos de idade. Aceitou na hora uma oferta de bolsa em Stanford. Alguns meses depois, era membro do corpo docente da universidade. Ela tinha chegado lá. A maioria das pessoas ficaria satisfeita se o resto da história fosse mais ou menos assim. Publicar alguns artigos, depois 1 ou 2 livros, conseguir um posto e ter uma vida confortável na comunidade acadêmica. Mas não Condoleezza Rice. De fato, ela buscou seu lugar em Stanford. Era um ambiente que apreciava muito. Gostava do estímulo intelectual. Era uma professora talentosa que achava muito recompensador lecionar e orientar os alunos. Chegou mesmo a se tornar uma torcedora entusiasmada das equipes da universidade. Prosperou e recebeu um prêmio após o outro. Passou 1 ano no Pentágono, como conselheira do Estado-Maior. Denominou uma experiência de choque de realidade, experiência prática que moldou suas aulas e seus textos. Foi rapidamente promovida a professora adjunta. Ela equilibrava aulas, consultoria, pesquisa, produção de trabalhos, piano, levantamento de peso, exercícios, namoro e maratonas de 12 horas seguidas de futebol na televisão. Condoleezza Rice tinha a vida ideal. Utilizava ao máximo seus talentos, tinha grande influência e ajudava a moldar a geração seguinte de líderes e pensadores. Mas em 1989, a Casa Branca a chamou. Ela foi convidada a aceitar um posto no Conselho de Segurança Nacional como diretora de assuntos da União Soviética e da Europa Oriental. Requisitou uma licença em Stanford e a decisão se mostrou maravilhosa. Ela foi a principal conselheira do presidente George W. Bush sobre a União Soviética, enquanto esse governo desmoronava. E ajudou a formular uma política para a reunificação da Alemanha. Isso a tornou uma das maiores especialistas mundiais na questão. Retornou a Stanford após 2 anos em Washington. Não foi uma decisão fácil. Acho difícil manter uma carreira acadêmica se você não voltar à academia em cerca de 2 anos. Mas considero-me fundamentalmente uma pessoa da academia. Isso quer dizer que é preciso manter alguma coerência e integridade em sua carreira. De volta a Stanford, ela conquistou ainda mais espaço. Em 2 anos, aos 38 anos de idade, já era professora titular. 1 mês depois, foi convidada a se tornar diretora, um cargo que nunca fora ocupado por uma afro-americana, nem por mulher, nem por alguém tão jovem. Todos os seus antecessores eram pelo menos 20 anos mais velhos ao assumir o cargo, e isso tinha um bom motivo. O diretor não apenas é o principal executivo acadêmico da universidade, mas também é responsável pelo orçamento de $1,5 bilhão. E Condoleezza Rice fora convidada a lidar com um orçamento que apresentava um déficit de $20 milhões. Embora isso representasse ter uma agenda terrível e desistir, ainda mais de sua vida pessoal, ela aceitou o desafio. E foi bem-sucedida, recuperando o orçamento e criando uma reserva de $14,5 milhões. Ao mesmo tempo, continuava a lecionar na cadeira de ciência política. Como a segunda no comando de uma das mais importantes universidades do mundo, Condoleezza Rice conseguira se sobressair. Ela havia se revelado uma executiva competente, já ocupava cadeiras em vários conselhos de administração de empresas e estava em posição de se tornar presidente de qualquer universidade do país. Assim, deve ter sido surpresa para muitas pessoas quando ela pediu demissão do cargo e começou a orientar George Bush, na época governador do Texas, em política externa. Mas era um sacrifício que ela estava disposta a fazer. Que a levaria a se tornar conselheira de segurança nacional e depois secretária de Estado dos Estados Unidos. O que antes parecia um sacrifício a tornou mais influente que nunca. E ela sabe que poderá voltar a lecionar quando quiser, com grande prestígio. Nenhuma universidade no mundo abriria mão de tê-la como professora de ciência política. Ela poderia se tornar presidente de uma das grandes universidades, poderia concorrer ao Senado, poderia até mesmo concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ela, de forma consistente, demonstra disposição de abrir mão para subir, e não duvido que fará todos os sacrifícios necessários para dar o passo seguinte. É o que acontece quando um líder compreende a lei do sacrifício e obedece a ela. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas, só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado.
Como aplicar a lei do sacrifício à sua vida? Você está disposto a fazer sacrifícios para se tornar um líder mais influente? Está disposto a abrir mão de seus direitos em benefício das pessoas que você lidera? Pense muito bem antes de responder. Então, faça 2 listas. Numa lista, escreva as coisas de que você está disposto a abrir mão para progredir. Na outra, as coisas que você não está disposto a sacrificar para progredir. Certifique-se de que as listas incluam itens como saúde, casamento, relacionamento com os filhos, finanças e assim por diante. Viver de acordo com a lei do sacrifício normalmente quer dizer estar disposto a trocar algo de valor que você tenha para conseguir algo mais valioso que você não tem. Martin Luther King abriu mão de muitas liberdades pessoais para conquistar a liberdade para os outros. Condoleezza Rice abriu mão do prestígio e da influência em Stanford para ter influência e impacto em todo o mundo. Para fazer tais trocas que implicam sacrifício, o indivíduo precisa ter algo de valor para trocar. O que você tem a oferecer? E pelo que você está disposto a trocar seu tempo, sua energia e seus recursos para que possa ter maior valor pessoal? Uma das posturas mais prejudiciais em um líder é o que chamo de doença do destino. A ideia de que eles podem se sacrificar por uma temporada e assim alcançar sua meta. Líderes que pensam assim param de se sacrificar e param de ganhar mais terreno em liderança. Em quais áreas você corre o risco de ter a doença do destino? Faça uma lista dessas áreas. Depois, faça outra lista e chame-a de Declaração de Crescimento Contínuo. Ela servirá de antídoto a cada área em que você acredita que correrá o risco de adquirir a doença do destino. Por exemplo, se você pensa que acaba seu aprendizado quando se forma na faculdade, talvez precise escrever: todos os anos adotarei o hábito de aprender e de crescer em uma área importante.